Oi, meu nome é Renato Raiol, sou arquiteto e fundador da Quant. Neste vídeo vou te mostrar alguns serviços BIM que podem ser muito úteis em sua próxima obra para tornar o serviço mais rápido e eliminar os erros de projeto. Neste vídeo vamos falar de BIM 3D, 4D e 5D e ver como essas ferramentas podem ser úteis na sua obra. O projeto que eu vou utilizar para demonstrar essas ferramentas vai ser essa moradia, é uma moradia térrea, em light steel frame, e ela foi projetada para ser construída em Portugal. Então, assim, vocês vão ver alguns detalhes construtivos, algumas coisas que são diferentes do Brasil. O cuidado que a gente tem que ter toda vez que a gente vai falar de BIM é que, como é uma tecnologia que tem imensos usos, é bom deixar bem claro que eu vou apresentar somente alguns usos dela. O BIM 3D, geração automática de desenhos, extração de quantitativos de materiais e serviços, e o BIM 4D, que é o planejamento de obra. No entanto, isso não esgota de maneira nenhuma todas as ferramentas BIM que a gente tem para trabalhar, seja para auxiliar a construção, seja depois durante o uso da edificação. Bom, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é a diferença entre um modelo 3D feito para maquetes, né, e um modelo BIM. Nesse arquivo que eu estou utilizando, nós temos as duas coisas. Então, aqui, essas três abas aqui que eu estou utilizando são modelos 3D feitos somente para apresentação, para gerar renders e, enfim, são modelos que não têm muita informação, eles buscam mais retratar a volumetria da edificação e eles não têm o cuidado de retratar os elementos construtivos, nem de quantificar, nem de informar a maneira que eles serão utilizados. O principal objetivo nesse caso aqui é mesmo a demonstração da volumetria, de como essa edificação vai ser construída. Bom, aqui o que vocês estão vendo então são, nesse arquivo aqui eu tenho 3 modelos de maquete 3D, ou seja, a volumetria para apresentar para o cliente 3 diferentes tipos de acabamento. Então, acabamento em Viroc, temos aqui o acabamento em cortiça aparente e o acabamento em pedra. Mas vocês podem notar que assim, não tem muitos detalhamentos, muito pormenores. A função principal mesmo aqui é gerar imagens ou gerar vídeos que possa apresentar para o cliente o aspecto final da construção. Mas nada disso é um modelo BIM ainda. A partir daqui já pode ficar bem claro como a maneira que a gente utiliza os modelos BIM. Então aqui nós estamos modelando a partir do canteiro de obra, inserindo aqui as ferramentas e equipamentos que vão ser necessários para quantificar. Aqui nós já passamos para a fase da fundação. Se vocês notarem bem, nós temos ali, digamos assim, o radier, né, que seria ali a placa inferior. Depois nós temos uma pequena viga ressaltada, isso é uma característica aqui em Portugal, que muitos construtores fazem dessa maneira. E aqui eu tenho o contrapiso ou a betoneira. Então vocês podem ver que eu faço a modelagem toda separada para isso depois me permitir tanto um controle melhor dos desenhos, gerar os desenhos automáticos, como também para fazer a quantificação dos materiais e serviços. Agora nós vamos começar aqui a parte do steel frame. Então vocês podem ver que, diferente da maquete 3D, agora a gente já começa a realmente modelar os elementos construtivos da maneira que eles serão utilizados na construção. Então aqui todos os perfis que estão aqui, eles estão nomeados e estão modelados com as dimensões reais. E isso por quê? Isso para que depois me permita extrair a quantidade dos materiais. Aqui vocês estão vendo o nome do painel. Isso vai ser importante para no momento que eu gerar a lista de corte aparecer o nome do meu painel, quantidade de perfil e tamanho de perfil necessário por cada painel. Então assim, você já começa a ver o detalhe que tem em modelar, já pensando na extração das quantidades. Então a gente tem a estrutura da laje. Agora a gente tem aqui todos os painéis OSB que vão fazer o revestimento da laje. Isso aqui poderia ser um único elemento que eu podia desenhar essa paginação, mas aqui eu optei por fazer cada placa um objeto individual. Isso eu vou explicar mais na frente, mas basicamente é o seguinte:
Modelando dessa maneira, além de eu ter a quantidade de metros quadrados de OSB, depois eu também consigo gerar um arquivo Excel que vai me dar o tamanho de cada placa, para eu poder fazer um trabalho de aproveitamento melhor dos cortes. Aqui vocês já estão vendo o revestimento OSB de parede, então você vê que eu comecei o revestimento primeiro pela face interna das platibandas, montei a estrutura da cobertura e depois eu fui para o revestimento final da parede, e isso eu fiz dessa maneira porque é realmente como vai acontecer durante a obra. Daí já também tem essa preocupação. Já que eu vou utilizar esse modelo para mostrar o cronograma da obra, então eu também tenho que deixar ele separado de acordo com as etapas da obra. Aqui nós temos o Tyvek, né, depois do USB, e esse é o material que é o Etix. O Etix é um material, uma camada de isolamento térmico, pode ser um isopor, um esferovite, pode ser um XPS ou cortiça. É um material que é aplicado sobre o OSB ou sobre a placa cimentícia e depois ele leva um barramento final, né, uma argamassa que já vai ser o acabamento final dele. Isso é muito comum aqui em Portugal. Então aqui já seria o Etix já com a argamassa aplicada, né? Tem o aspecto já de parede finalizada. E aqui é a parte da cobertura mesmo, do telhado, das zonas impermeabilizadas, que eu possa quantificar tudo isso. E agora, por último, aqui na parte externa, toda a parte das portas e janelas, caixilharias em alumínio, né, esquadrias no Brasil, para que eu possa quantificar isso de uma maneira mais clara. Bom, para mostrar para vocês agora a parte dos revestimentos internos, nós desligamos todas as camadas mostradas até agora, toda a parte da estrutura, cobertura, revestimentos externos, e eu vou mostrar para vocês aqui o cuidado que a gente teve ao modelar o gesso acartonado. Então aqui você pode ver aqui o nome da textura, a gente já indica se é uma placa simples ou uma placa dupla. E também até pela cor já é possível identificar se é uma placa resistente à umidade, se é uma placa standard, se é uma placa simples ou se é um revestimento duplo. Além de ter esse aspecto visual, isso aí também está configurado para que na hora de eu gerar o relatório de quantidades, ele já vai me indicar quantos metros quadrados tem de revestimento simples e quantos tem revestimento duplo. Aqui eu estou mostrando como foi modelado. Igual na laje de OSB, cada painel é um objeto individual. Além de eu extrair a quantidade em metros quadrados, eu consigo também gerar um arquivo Excel que vai me ajudar no aproveitamento dos cortes. Agora aqui eu estou mostrando os isolamentos térmicos, que isolamento em lã de rocha das paredes internas e aqui das paredes externas. Eles estão separados porque o consumo de material nessas duas atividades são diferentes. Enquanto paredes internas levam só uma camada, paredes externas levam duas camadas, e por isso que eles foram modelados em separado. Aqui no teto falso, né, na estrutura do forro, a gente optou também por modelar individualmente cada tipo de perfil. Então esse é uma cantoneira, uma tabica, enfim, seria o roda-teto. Independente do modelo que for utilizar, a gente consegue extrair aqui em metros a quantidade de roda-teto. E a gente queria também extrair as quantidades aqui dos diferentes perfis. No caso desse projeto, ele vai usar uma raia dentada, né, como chama aqui em Portugal, e os perfis F47. Então foi cada um modelado individualmente, e aqui de novo vocês estão vendo o gesso acartonado do teto falso. Foi modelado individualmente cada peça, para eu conseguir extrair a quantidade de metros quadrados e também conseguir extrair a quantidade de placas em um arquivo Excel. Aqui um rápido exemplo de como a gente faz a extração de quantidades. Vocês vão ver aqui quantos metros quadrados de gesso acartonado eu vou ter nessa minha seleção, tá? Então assim, eu posso tanto ao finalizar o projeto gerar um relatório geral ou simplesmente gerar um relatório de uma parte selecionada. Isso aqui é muito útil durante o projeto. Então aqui vocês estão vendo, eu tenho 77 metros de gesso acartonado standard e 7 metros de gesso acartonado resistente à umidade. Aqui também está modelado a área da impermeabilização de piso, né? Ou seja, aqui no banheiro, na casa de banho, nós definimos aplicar uma impermeabilização em argamassa. E aqui também tem toda a parte do revestimento de piso do restante da construção. Então aqui nesse caso, essa moradia ela leva todo o piso em madeira
e na casa de banho ela leva o piso em cerâmico. Aqui eu vou mostrar para vocês a parte das tubulações, né, das especialidades. Esse aqui é um projeto que ainda está em andamento, ele não está ainda concluído, mas aqui nós já temos a parte de esgoto e entrada de água, então é possível verificar. Esse desenho aqui vai servir tanto para gerar os desenhos finais que vão para a obra, mas também é possível acessar ele por um smartphone ou por um tablet durante a obra. Então isso é muito útil para a gente verificar por onde estão correndo as tubulações, né, as tubagens, ver como que, se ela passa por dentro do painel, se ela passa por fora do painel, como que é o trajeto que cada tubulação vai fazer dentro dessa construção. Além de gerar também uma lista de material no final bem exata, que vai me dar quantas curvas, quantos metros de tubo, enfim, todos os elementos utilizados na construção. Vamos falar agora sobre a geração automática de desenhos, uma outra característica também muito conhecida do BIM. Vocês já viram todo o cuidado que a gente teve para fazer a modelagem do projeto, da construção até o momento, e agora a gente vai deixar bem claro por que cada elemento está separado e por que eles estão organizados dessa maneira. Então vocês estão vendo aqui a planta baixa da fundação, uma vista superior dos painéis de parede, do piso zero. Aqui nós temos também a vista superior da estrutura da laje, vista superior da estrutura da platibanda, da estrutura da cobertura, e tudo isso foi organizado dessa maneira para a gente poder gerar os desenhos automáticos no software que vai fazer os desenhos finais. Aqui vocês estão vendo as elevações, né, os alçados, como chama aqui em Portugal, da estrutura em aço leve, da estrutura em steel frame. E agora nós vamos aqui enviar esses desenhos da maneira que eles estão formatados para o outro software que faz a criação das pranchas. Aqui vocês estão vendo a elevação dos painéis USB, aqui das placas de ETICS, que vão fazer o isolamento térmico da construção. E aqui também vou mostrar como é feito cada painel isolado, né? Vocês lembram que nossa estrutura de steel frame está toda separada em painéis. Então aqui eu vou mostrar por que foi feito isso. Então, aqui nós já estamos no projeto padrão que a Quant elabora, tá? Esse é o projeto da estrutura de steel frame, projeto de fabricação e montagem. Aqui vocês estão vendo aquela imagem que a gente trouxe do outro software. Então, ali tinha a planta de fundação, aqui nós temos a vista superior da estrutura de steel frame. Nós temos aqui também alguns detalhamentos em 3D, que a gente faz para deixar bem mais claro para quem estiver executando a obra a maneira de se construir. E vocês veem que toda a parte de desenho a gente não está fazendo nada novo. Tudo isso é uma vista retirada do modelo 3D. Aqui a única informação que a gente entrou foram as cotas, né? A nomeação de cada painel, mas todo o resto, o que se trata de imagem, isso vem tudo do modelo 3D. E esse foi uma das primeiras utilidades que a Quant começou a utilizar nos projetos quando começou a trabalhar em BIM. Aqui eu vou dar um exemplo, eu estou aqui no modelo 3D, fiz essa alteração e vou voltar lá para os meus desenhos. Vocês veem que quando eu faço uma alteração no modelo 3D, ele já vai representar essa alteração lá nos projetos. Então isso evita erros de projeto. Às vezes a gente faz uma alteração no modelo 3D e o desenho, na hora de atualizar o desenho, a gente esquece de fazer alguma alteração. O BIM me ajuda muito com isso. Então problemas de revisão a gente consegue eliminar quase por completo. Aqui vocês estão vendo a planta do revestimento de OSB, então também uma vista superior com a indicação onde que vão ser aplicados os painéis OSB. Aqui nós temos a vista superior da laje e aqui também, de novo, todos os detalhamentos, os pormenores necessários para a gente fazer a correta execução da obra. Esses detalhamentos, como são utilizados em vários projetos, a gente acaba tendo uma biblioteca específica desses detalhamentos. A gente não chega a modelar isso obra a obra, tá? A gente já tem um arquivo separado com todos esses detalhamentos. Aqui nós temos a planta da platibanda, com mais alguns detalhamentos também de fixação de USB, de fixação de painel sobre a laje. Aqui uma rápida passagem pela planta que indica o revestimento de USB nas platibandas.
Aqui nós temos a planta que indica o posicionamento dos painéis de cobertura, sempre acompanhado aqui dos pormenores necessários para a correta montagem da estrutura. E aqui nós temos as vistas frontal, posterior, elevação direita, esquerda, uma lista grande dos pormenores, dos detalhamentos de construção geral, dos perfis utilizados nesse projeto. Aqui dos parafusos também, especificação. Nós temos aqui a paginação dos painéis de laje. Isso aqui ainda não está finalizado, falta inserir alguns detalhamentos e as cotas. O importante nessa prancha é deixar claro onde que vão ficar apoiados os painéis, né? Em qual perfil da laje ele vai ficar apoiado. E aí depois passamos aqui também para os revestimentos de parede, o mesmo pensamento que o projeto da laje. A importância aqui é a gente mostrar onde que as emendas dos painéis USB vão ficar apoiados, né? E aí depois vamos inserir aqui também algumas cotas para orientar o corte do material em obra. O nosso objetivo é que nenhuma decisão seja tomada em obra, tudo já seja pensado antes do início da obra. Assim a gente consegue ter um aproveitamento melhor do corte das placas e não ter desperdício ou paralisação de obra. Aqui nós temos o projeto dos painéis de parede, né, individualizados cada um. Então aqui nós temos os painéis, identificados os perfis que vão ser utilizados e a quantidade. Vou fazer aqui um pequeno teste mostrando que se eu fizer uma alteração no modelo 3D, ele vai refletir aqui no desenho, da mesma maneira que houve aquela alteração em planta baixa, aqui no projeto individual de cada painel isso aqui também acontece. Então, mais uma vez, é uma garantia para a gente diminuir ou até eliminar os erros de revisão de projeto. Eu vou falar agora sobre o BIM 4D, ou planeamento 4D. Nada mais é do que a visualização das fases da obra. O BIM 4D pode ser apenas uma apresentação para mostrar para o cliente, para o investidor, para fazer um treinamento de segurança, mostrando as etapas da obra, como estou mostrando nesse vídeo agora que está passando, que tem mais uma função comercial, ou mesmo em obras mais complexas a gente acaba fazendo esse planejamento 4D, linkando o modelo 3D ao planejamento de obra. Foi elaborado em MS Project, em Primavera, em Asta Power Project. Nesses casos, até fica destacado com uma cor diferente todas as atividades em andamento em um determinado intervalo de tempo, seja um dia, seja uma semana, isso vai depender do porte do projeto. O 4D é muito importante para a gente visualizar as etapas que vão ser feitas em obra. O 4D ele pode representar só as etapas da obra, ou seja, só mostrar as atividades em andamento, ou ele pode representar também os equipamentos, ou seja, uma grua, um caminhão, uma máquina, uma escavadeira, representar ali qual é o período de obra que vai ser necessário e também alguns elementos de segurança. Então, por exemplo, andames, cercas de proteção. Se eu modelei esses elementos para aparecer no meu 4D, eu também posso quantificar e isso pode ir para a minha extração automática de relatório de materiais e serviços. Então acaba tudo fica linkado. Se eu inserir um modelo de um andaime, eu consigo quantificar e consigo enviar isso para o setor de orçamento. Hoje em dia as obras de grande porte estão utilizando muito 4D, tanto para treinamentos de segurança, quanto mesmo para visualizar o andamento da obra e mostrar para todos os envolvidos o que vai estar executado até determinada data e como que isso vai ser executado. E agora o último tema desse nosso vídeo, que é o BIM 5D, ou seja, é retirar, extrair do modelo 3D as quantidades de materiais ou de serviços necessários para a execução da obra. Esse é um uso BIM que a gente está utilizando mais recente nos projetos. Então, assim, todos os materiais que vocês viram aqui aplicados nesse projeto,
eles foram modelados com essa intenção, ou seja, que eu chegasse ao final do projeto e conseguisse extrair as quantidades. E é isso que nós vamos ver agora. Como todo o orçamento, tá? A extração, a quantificação dos materiais é somente uma etapa. Sempre vai ser necessário fazer outras etapas para se chegar ao valor final, mas a quantificação dos materiais e serviços torna-se uma atividade bem rápida. Aqui vocês estão vendo esse valor, seria dos materiais, só que o seguinte, nem todos os materiais que estão inseridos aqui já estão com os valores finais. Então isso aqui tem muitos materiais que estão com valor de um euro, $1, enfim, mas só para a gente poder quantificar os materiais. Temos uma lista grande de materiais extraídos desse modelo. Alguns deles a gente já inseriu o valor para mão de obra, né? E outros só está mesmo o valor e a quantificação do material. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, o Tyvek, 197 metros quadrados. Isso é o valor exato dos metros quadrados utilizados nesse projeto. Tá? Se eu quiser inserir já uma margem de erro, uma margem de desperdício aqui, eu posso inserir, mas tudo isso é bom você negociar antes com quem está fazendo a quantificação dos serviços, porque cada material tem um percentual de perda diferente do outro. Então a mesma coisa ocorre aqui. OSB, eu tenho 124 metros quadrados do OSB, só que eu tenho que verificar as perdas, né, de material devido ao corte. Vocês lembram que eu modelei cada painel USB em um objeto como um objeto individual, porque além dessa quantidade que eu tenho aqui de 124 metros, eu também vou conseguir gerar um arquivo Excel. E no arquivo Excel eu consigo fazer um plano de corte e verificar quantas placas realmente eu vou precisar para esse projeto. Então aqui nós temos também os parafusos. Aqui os parafusos estão identificados também para qual o uso dele. Então, por exemplo, esse parafuso é por USB 18 mm. Eu tenho aqui uma estimativa de mão de obra. Como eu falei, alguns materiais aqui já estão com custo de material e mão de obra, enquanto que outros estão somente para quantificar. Então aqui o USB 12 mm a mesma coisa. No gesso acartonado a gente tem somente a quantificação dos materiais, então não tem ainda valor, nem valor de mão de obra. Enfim, isso aqui é uma pequena amostra do que a gente consegue fazer para ter um controle mais rígido, tanto no setor de compra quanto no setor de orçamentação. Isso também é muito importante na hora que você for contratar um empreiteiro, porque você tem exatamente a quantidade exata da atividade, seja uma pintura, seja um USB, sem considerar as perdas. Então, por exemplo, se você tem 100 metros quadrados do USB para contratar, você vai contratar os 100 metros quadrados, mesmo que para isso você tenha que comprar 120 metros quadrados. Aqui no final nós temos as janelas, né, ou as caixilharias, esquadrias de alumínio, que nesse caso aqui no relatório apresenta somente a quantidade, mas todos sabemos que para fazer o orçamento das caixilharias é necessário enviar o projeto ao serralheiro para que ele possa quantificar os materiais. Então nesse caso aqui ele é só mesmo uma referência das quantidades. Então, em resumo é isso. Alguns materiais a gente consegue já extrair daqui diretamente as quantidades para compra, enquanto outros materiais, além dessa informação, a gente vai precisar ter outras ferramentas, né? O caso dos perfis de steel frame, nesse relatório ele me dá a quantidade total de cada tipo de perfil, mas eu não consigo fazer a encomenda dos perfis somente com essa informação. Por isso a gente também cria uma lista de cortes, que é uma lista de encomenda, que é o que a gente envia para o nosso fornecedor de aço. Se o aço for entregue todo cortado à medida, é essa lista de material, lista de cortes que a gente vai fornecer ao nosso fornecedor de aço. Então, como falei anteriormente, esse aqui é o arquivo que nós criamos para a encomenda dos aços. Então aqui estão especificados todos os tipos de perfis, o tamanho em milímetros e a quantidade, né, as repetições. Dessa maneira fica muito mais fácil fazer a encomenda para que você receba o material todo cortado à medida.
Então aqui nós temos a especificação do material, então uma guia de 90, 0,95, o tamanho 90 milímetros e a quantidade, né, as repetições. Aqui nós conseguimos ver a quantidade dos montantes, as dimensões de cada peça e a quantidade. Vocês notem aqui que o pé direito dessa construção é de 3 metros, então por isso nós temos uma quantidade grande de repetições. E aqui é possível ver no projeto que é enviado para a obra os perfis necessários para a fabricação deste painel. Então assim, quando você chega em obra e já tem todos os perfis separados, depois você vem aqui e pega a informação no projeto de quais são os perfis necessários para a fabricação deste painel. Tá? Caso o material não seja encomendado cortado à medida, então você usa também essa tabela para fazer os cortes em obra e poder ter todo o material necessário para este painel. Bom pessoal, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Agora já sabem como a Quant pode melhorar a qualidade de sua próxima obra. Se você quer contar com nossas soluções ou tem alguma dúvida sobre os nossos serviços, envie um e-mail para quant@quant.com. Obrigado.